Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os componentes de nossa abençoada rede de WhatsApp e todos os amigos e amigas que nos acompanham pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados e estimados irmãos, irmãs, em Cristo e amigos, abram os vossos corações e deixem Jesus Cristo saciar a sede de vossas almas. Não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Meu amado irmão, em Cristo e amigos, o Espírito Santo habita dentro de você, com uma ressalva, isto é, se você for um verdadeiro cidadão dos céus, for um verdadeiro peregrino nesta terra, for um cristão que tem plena certeza de sua salvação, reconhecer que é um pecador, se arrepender dos seus pecados cometidos, falar, obras e pensamentos, crer que os seus pecados foram perdoados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, crer que já está lavado e remido por esse sangue purificador de Jesus Cristo, aí sim o Espírito Santo habitará dentro de você e você será guiado por ele. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Neste momento meditaremos na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura do texto base, assim como de alguns textos complementares. Meditaremos nesta noite no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 26 a 32. Romanos, capítulo 1, versículo 26 a 32. Neste momento, vamos orar. Oremos. Grande, eterno e poderoso Deus, Tu és onipotente, onisciente e onipresente. Tu criaste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Que o seu nome seja exaltado por todos os seres que respiram para sempre e eternamente. A tua palavra nos diz, Senhor, que é o homem para que tomes conhecimento dele, ou o filho do homem para que faças conta dele? O homem é como a vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Ó Senhor, nosso Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, que possamos ser cada dia mais humilde e mais piedoso. Ajuda-nos nesta jornada até chegarmos no céu. Assim nós oramos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meditaremos na palavra de Deus nesta noite no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 26 a 32. E nos diz assim a palavra de Deus. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria, uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro.
E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição naturais, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Leitura maravilhosa e abençoada. Vamos fazer mais uma oração neste momento. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus Santo, olha para nós, pecadores, e tem misericórdia do povo que se chama pelo teu nome. A tua palavra nos diz: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido os seus feitos entre os povos. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Poderoso Deus, como é bom estarmos diante de ti, confiando nas suas inúmeras promessas. Ó Deus, nosso Senhor, a tua palavra foi lida nesta noite. Que o Senhor possa fazer um milagre em mim e em todas as pessoas que irão escutar os teus ensinamentos. Fala no íntimo dos nossos corações e transforma o nosso viver. Quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos. Assim nós oramos em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos, irmãs e amigos ouvintes da Palavra de Deus, nesta noite estarei continuando a ministração sobre o livro de Romanos. Hoje abordaremos a 6ª parte e estaremos terminando o capítulo 1 de Romanos. Então, nesta noite nós abordaremos a 6ª parte. Estaremos encerrando o capítulo número 1 de Romanos. Amados e diletos irmãos, irmãs em Cristo e amigos, a Bíblia, a santa palavra de Deus, é clara, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que a prática homossexual, como um padrão de comportamento estabelecido, não passível de arrependimento, revela uma atitude de rejeição do senhorio de Jesus Cristo e deixa as pessoas fora do seu reino. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Embora as pessoas, nesses casos, esteja fora do reino, jamais elas estão fora do alcance do Senhor Jesus. Por quê? Então nós começamos essa explanação de hoje, o apóstolo Paulo
usado pelo Espírito Santo, ele escreve esse texto de 1 Romanos, o capítulo inteiro, e agora no finalzinho ele vai abordar sobre o homossexualismo, sobre outros pecados, como nós já vimos no texto base, que nós vamos discorrer sobre eles, mas ninguém está fora do alcance do perdão e das misericórdias de Deus. Por que ninguém está fora? Porque Jesus Cristo morreu para que eu e você, diante do derramamento do sangue dele, pudéssemos nos arrepender de nossos pecados, crer que ele é o nosso Salvador e Redentor, vivermos uma vida santificada e agora, abordando uma metanoia, uma verdadeira transformação de vida, um verdadeiro novo procedimento, possamos ser novas criaturas, agora, nascido de novo, caminhando em destino aos céus. Então ninguém está fora do contexto da salvação. Basta para tal você mudar de vida. O que foi insinuado no versículo 24, agora é especificado nos versículos 26 e 27. A degeneração moral do mundo antigo é exibida neste terrível catálogo de vícios sexuais, que a religião pagã, longe de restringir, promovia ativamente. Hoje, não é diferente no mundo atual. Então, aqueles fatos que aconteciam lá há quase 2.000 anos atrás, quando o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, escreveu aqui na carta aos Romanos, aqueles fatos que você viu que nós vamos abordar neles durante todo o texto, eles acontecem no mundo atual, hoje, no século 21, no ano de 2020, em sentido crescente, muitas vezes mais do que era lá naquele tempo. O crescente domínio dessas perversões sexuais, complacentemente consideradas pelos da vanguarda como variantes interessantes, é um pavoroso sinal da ira de Deus sobre uma civilização que se gloria em seu caráter pós-cristão. Então, querido, nós estamos vendo que quando Paulo escreveu isso aqui, nós tínhamos um mundo de quase 2.000 anos atrás. Mas hoje, agora, no século 21, abril do ano de 2020, nós vemos essas atrocidades muitas vezes maiores do que naquele tempo que Paulo escreveu esta carta aos Romanos. O apóstolo Paulo se refere primeiro à degradação das mulheres entre os pagãos, porque elas sempre são as últimas afetadas na decadência da moralidade e, portanto, a sua corrupção é prova de que toda virtude foi perdida. Vamos ao texto. Lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria, uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. O versículo 26 claramente trata
de uma alusão às relações antinaturais entre mulheres. As práticas homossexuais são pecados. Você vai ver isso aonde? Levítico capítulo 18, versículo 22. Leia depois na sua casa, fazer um favor. O versículo 27 de Romanos não é o fato de o homossexualismo ser um pecado qualquer e banal. Não. Mas afirma que o homossexualismo é um pecado que confronta diretamente a santidade de Deus. Agora, por que o homossexualismo confronta diretamente a santidade de Deus? Qual é o motivo desse confronto? Lemos em Gênesis, a resposta está aqui. Lemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 23 e 24. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. Então nós vemos aqui, bem claro, explicitamente, que Deus, no começo, criou homem e mulher. Ponto. Ponto e outra vez ponto. Deus criou apenas homem e mulher na face da terra. Porém, hoje, no mundo atual, temos mais de 60 especificações de gênero humano. Escute e comece a pensar. Eu já quero que você comece a prestar atenção. Deus criou apenas 2 gêneros, homem e mulher. Mas o homem, querendo confrontar Deus, fez com que hoje, no mundo atual, nós tivéssemos mais de 60 especificações de gênero. Então, você começa a perceber que existe muita coisa errada. Vamos ler novamente o texto de Romanos. Então, eu queria que você prestasse muita atenção. Muita atenção nesse momento. Vamos ler novamente Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Olha, está escrito na Bíblia. Pegue a sua Bíblia e leia. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à natureza. E, semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. Então, querido, aqui, pela primeira vez, nós somos informados a respeito do tipo específico de pecado que o apóstolo Paulo tinha em mente quando se referiu à imundícia para desonrarem o seu próprio corpo entre si, lá no versículo 24, e as paixões infames no versículo 26. Então, nós temos o fechamento. O que Paulo quis dizer quando ele se referiu à imundícia do ser humano para desonrarem o seu próprio corpo entre si? Querido, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem
pudesse ter contato com ele. O ser humano é o ápice da criação. Você sabia disso? Você que está me escutando nesta noite, você é o ápice da criação de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Homem ou mulher, você só foi feito um desses dois. O restante é criação humana para bater de frente com a santidade de Deus. Pelo menos ele definiu o que tinha em mente. Quem definiu o que tinha em mente? O apóstolo Paulo. Quanto às formas mais vergonhosas de imundície e das paixões infames. Ele os entregou 3 vezes, repetido aqui. Então, olha só, ele usa esse termo. Ele os entregou. Quem os entregou? Deus. No versículo 24, 26 e 28. Deus os entrega a juízos espirituais. O que quer dizer juízos espirituais? São, de todos os juízos, os mais dolorosos e devem ser os mais temidos. Atenção! Os juízos espirituais, eles são muitas vezes mais doloridos do que os juízos materiais. Agora, por quê? Presta atenção. A resposta está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 5, que nos diz: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Então, querido, nós temos que temer a quem? É a Deus, querido. Porque além de Deus poder matar, ele ainda tem o poder de jogar a alma do pecador no inferno para sofrer durante toda a eternidade. A esse nós devemos temer. Então, por isso que os juízos espirituais são muitas vezes mais temíveis, terríveis, dolorosos, incalculavelmente, do que os juízos materiais. Deus os abandonou em uma forma de justo juízo, como a justa punição à idolatria deles, tirando deles a rédea da graça, deixando-os por si mesmo, deixando-os sozinhos, pois sua graça é própria dele. Ele não é devedor a nenhum homem, ele pode dar ou reter a sua graça conforme lhe aprouver. Então, querido, Deus pode dar ou reter a sua graça a quem ele quiser. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Nenhum ser humano na face da terra fez por merecer a salvação. Foi Deus que, nas suas misericórdias, que elas não têm fim, e na sua infinita graça, aprouve ele salvar o ser humano através da pregação do evangelho, através de Jesus Cristo, o nosso amado e grande Salvador e Redentor. Se esse abandonar é um ato positivo de Deus ou somente privativo, nós deixamos as escolas de interpretação debaterem. Então, se é um ato positivo ou privativo, deixa isso lá para a escola de interpretação. Mas estamos seguros disso, de que não é nenhuma coisa nova para Deus abandonar os homens aos desejos de seus próprios corações, enviar-lhes ilusões fortes, deixar Satanás atacá-los e até por
pedra de tropeço diante deles. Então, querido, sempre que nós vemos o homem diante de uma situação deplorável, diante de uma situação difícil, tipo pandemia do século 22, Covid-19, tipo pandemia do século 22, Covid-19. Ah, meu querido, tem Deus aí nesse meio. Pode ter certeza, não foi em vão que aconteceu essa epidemia em todo mundo. Tem alguém no controle de tudo que acontece na face da terra. E você acha que esse alguém que está no controle de tudo que acontece na face da terra não está no controle dessa pandemia? Está sim. E o ser humano vai colher tudo que plantar. Preste atenção. Se o paciente é obstinado e não se submete aos métodos prescritos, mas propositalmente toma e faz o que é prejudicial a si mesmo, o médico não será culpado se ele o abandona como estando em condições desesperadas. E todos os sintomas fatais que se seguem não devem ser imputados ao médico, mas à própria doença e à loucura e obstinação do paciente. Por quê? O paciente não tomou o medicamento que o médico passou. Então a culpa, no final, vai ser de quem? Do paciente. E nós somos o paciente hoje e Jesus Cristo é o médico. E qual é o remédio? É o sangue, é a salvação, é a redenção. Esse é o remédio para curar um pecado, o pecado que você tem na sua carne e que eu tenho na minha, chamada pecado. E nós podemos vencer esse pecado através do sangue de Jesus Cristo, o sangue remidor, o sangue purificador. Aleluias, glórias seja dada ao nome do Senhor. Querido, um homem não pode ser entregue à maior escravidão do que ser abandonado aos seus próprios desejos. Essa é a maior escravidão, quando Deus abandona o homem a seus próprios desejos. O juiz de toda a terra age corretamente e celebra um encontro entre o pecado e o castigo. Eu gostaria que você gravasse em sua mente 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. Preste atenção. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. E diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. E por isso, Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Você prestou bem atenção? No versículo 10 diz assim, olha só: e com todo engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam amor à verdade para que pudessem ser salvos. E por isso Deus lhes enviará forte ilusão para que creiam em uma mentira. Quem é que manda a forte ilusão para que eles possam crer numa mentira? É Deus, querido. Sabe por causa de quê? Ele escutou a verdade tanto tempo, mas ele não deu crédito à palavra de Deus.
Ele escutou uma vez, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Mas ele não deu crédito. Deus manda um espírito de ilusão para que ele creia na mentira e para que ele seja condenado. Você escutou? Querido, a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é brincadeira. Deus contempla o teu coração e a tua mente neste momento. E você vai dar conta de tudo aquilo que você fez. Falar, obra e pensamento. O justo juiz pede conta. No dia do ajuste de conta, vai acontecer. Todos chegarão diante do trono para prestar as devidas contas. Então, mudem de vida. Reconheçam seus pecados. Se arrependam e sigam fielmente a Jesus Cristo. Sigam fielmente a Jesus Cristo. Sigam fielmente a Jesus Cristo. Está na hora de você mudar de vida e seguir fielmente a Jesus Cristo. Pois Ele, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nesse contexto, é oportuno frisar que nós leremos agora Romanos, capítulo 1, versículo 28, e nos diz: e como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convêm. Visto que desprezaram o conhecimento, o único que guia nossas mentes à genuína sabedoria, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande Yahvé, o Senhor do céu e da terra, os entregou a uma mentalidade pervertida, a qual não consegue escolher nada distintamente. Então é como se o Winchester, é como se o computador, é como se a televisão, já viu quando a televisão, aquelas televisão antigamente, que era, até hoje também, né? Quando dá aquela chuva muito forte, que a televisão sai do ar, sai do ar, dá aquela pane na televisão. É assim que acontece quando o homem despreza Deus, dá uma pane total na sua mente e agora ele não consegue encontrar mais o caminho. A impiedade do estado mental deles é evidente. Não nutrem o conhecimento de Deus porque não consideram digno de suas cogitações, de sua atenção. A justa retribuição é que o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Uma mente rejeitada por ser considerada indigna. Você vai ver isso aonde? Anote. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 5 e 6. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. O livro de Tito, capítulo 1, versículo 16. E Hebreus, capítulo 6, versículo 8. Uma mente reprovada encontra-se, portanto, abandonada ou rejeitada por Deus, tornando-se incapaz de qualquer atividade digna de aprovação ou estima. Então, essa mente reprovada por Deus é tipo aquele garoto que está estudando que só tira a nota vermelha. Chegar no final do ano, ele vai ganhar o quê? A reprovação. Então, Deus entregou a ele uma mente reprovada. O apóstolo Paulo pretende dizer
O que o apóstolo Paulo pretende dizer é que, mediante uma escolha pervertida, preferiram suas próprias futilidades em vez de Deus. Consequentemente, o erro pelo qual foram condenados foi a sua própria escolha. Aqui, mente reprovada significa mente que Deus não pode aprovar e que só pode ser rejeitada por Ele, Deus, o Todo-Poderoso. Eles não foram entregues a essa mente reprovada logo de uma vez, mas foi gradativamente. Então, a pessoa, ela não é entregue a esse que nós vamos falar aqui, a um desses 23 pecados enumerados por Paulo, logo de uma vez. Não, querido. O pecado é sorrateiro, é devagar. Então você tem que ter cuidado, porque o Satanás, ele se mostra como um anjo de luz, tá? Então é devagar que ele quer te levar para o mundo das trevas. Compete a você estar vigilante para não cair em pecado, que nós vamos ver que a lista é grande, e depois ficar difícil o seu retorno. Eles não conheceriam nem fariam nada senão o que lhes agradasse. Essa é bem a atitude de corações carnais. Agradar a si mesmos é a mais alta finalidade. São corações egoístas, corações egocêntricos. É o eu posso tudo. O eu retira totalmente Deus do controle. Então, querido, é aquela pessoa que tem aquele... Você já viu as pessoas que se julgam melhores do que outras? Eu posso, eu faço, né? Tem condições. Então, ele é o Deus do seu nariz. É tipo aquele navio em alto mar, diante de uma grande tempestade, completamente descontrolado. Esse é o homem que está reprovado. É tipo o navio em alto mar, completamente descontrolado. Mas eu quero dizer para você, o sangue de Jesus Cristo, esse sangue remidor, ele pode te controlar e pode fazer com que você comece agora a navegar em águas tranquilas. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Através do sangue, querido, você pode navegar em águas tranquilas. Agora nós chegamos no ápice da nossa explanação. Qual que é o ápice da nossa explanação? É o texto que vamos ler desses 23 tipos de pecados. E diz assim, vamos ao texto. Romanos capítulo 1, versículo 29, 30 e 31. Estando cheio de toda a injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimentos, infiéis nos pactos, sem afeição naturais, implacáveis, sem piedade. Querido, esta é a mais longa lista de pecado das que se acham nas cartas do apóstolo Paulo. Estes 23 tipos de pecados expostos por Paulo não nos fornece um catálogo exaustivo dos mais variados vícios, mas dá uma terrificante impressão
dos pecados que escravizavam o mundo pagão no caos moral. Então, esses pecados que Paulo enumerou, presta atenção, escravizavam o mundo naquele tempo. Vou voltar a frisar. Paulo escreveu essas cartas há quase 2000 anos atrás. Esses pecados que eu enumerei para você aqui eram constantes naquele tempo lá, há quase 2000 anos. E o que dizer do século 21? Ano 2020. Todos esses pecados relacionados pelo apóstolo Paulo estão presentes hoje em uma escala que se multiplica por números elevadíssimos dia após dia. Então você comece a tirar suas conclusões. A humanidade está caminhando de braços abertos para todas as práticas pecaminosas que nos eleva a qualificação muito pior do que muitos animais irracionais. Mesmo que todos os vícios, todos os pecados não apareçam em um só indivíduo, todavia, todos os homens são cônscios de alguma conduta indigna e, assim, podem ser acusados de patente depravação de sua própria parte. Então, não necessariamente você tem todos esses pecados, mas posso lhe afirmar com certeza, assim como a palavra nos diz, que todos pecaram. Então, pelo menos um desses pecados você tem dentro do seu DNA, que é o pecado da desobediência, é o pecado de não crer piamente em Jesus Cristo, é o pecado de não aceitar a Jesus como seu Salvador, é o pecado de não viver uma vida santificada, é o pecado de não viver uma vida purificada, o pecado de não orar, o pecado de não jejuar, o pecado de não amar o próximo. Esse é o pecado. Então todos têm um tipo de pecado. O trecho do versículo 28 a 32 é perturbador, porque todos estamos inseridos nesse grupo, de um jeito ou de outro. Temos aqui a desordem econômica, chamada cobiça, a destruição da família, aquelas pessoas que são desobedientes aos pais, a destruição dos relacionamentos, aquelas pessoas que são insensatas, indignas de confianças, sem afeto natural, sem misericórdia. A isso os teólogos chamam de doutrina da depravação total. Você já ouviu falar na doutrina da depravação total? É essa que nós estamos vivendo hoje, no século 21, mês de abril do ano de 2020, estamos vivendo a doutrina da depravação total, neste mundo que está completamente entregue ao maligno. Temos que, através do sangue de Jesus, mudar a nossa história. E você, que está me escutando nesta noite, você pode mudar a sua história hoje. Creia nisso, querido. Hoje a salvação chegou. Hoje você pode ter uma nova vida. Basta você crer que Jesus Cristo morreu no Calvário para lhe salvar e ter uma nova vida a partir de hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Esses versículos contêm uma das mais extensas listas de pecados de toda a Bíblia. Note
que enquanto a sociedade exercita a tendência de justificar certos pecados, Deus julga todos os pecados sem distinção. Tais pecados revelam, em particular, a rebeldia existente em nosso coração. Todos, sem exceção, merecemos o castigo de Deus. A desumanidade para com o homem fornece notável prova da doutrina bíblica da depravação total. A prática comum dos abusos de crianças é um exemplo da insensível brutalidade que imperava no mundo antigo e está presente em alta escala no século XXI, ano 2020, mês de abril. Então, naquele tempo, a prática comum do abuso de crianças estava em alta. E hoje, a prática do abuso de crianças. E hoje, aqueles que descaradamente quebram o primeiro mandamento provavelmente não serão refreados pelo segundo, uma infeliz sequência plenamente documentada pela história do presente século. Então, depois que você quebra o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de todas as tuas forças, como é que você vai amar o próximo, que é o segundo? Vai amar o próximo como a ti mesmo? Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Veja isso lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39. Não menos que 23 dos vários tipos de pecados e pecadores estão aqui especificados. Aqui está o trono do diabo. Seu nome é Legião, porque eles são muitos. São muitos os pecados. Está na hora do verdadeiro cidadão do céu, lavado, remido e purificado pelo sangue de Jesus Cristo, pregar o evangelho que salva, o evangelho de transformação de vida, o evangelho que enfatiza o novo nascimento, o evangelho de arrependimento, o evangelho de santificação, o evangelho da cruz, o evangelho que salva o pecador, o evangelho que limpa o pecador, o evangelho que transforma o pecador e leva esse pecador agora purificado para o céu. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. O mundo tem uma necessidade urgente, queridos. O mundo tem uma necessidade urgente de pessoas santificadas e ungidas. Sim, o mundo tem uma necessidade urgente de pessoas santificadas e ungidas para serem usadas pelo Espírito Santo, para proclamarem que apesar de todos os pecados satânicos, de todos os pecados diabólicos, existe plena salvação em Jesus Cristo. Sim, existe plena salvação em Jesus Cristo. Sim, existe plena salvação em Jesus Cristo. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Você precisa crer, meu querido ouvinte, nesta noite, que existe plena salvação em Jesus Cristo. Estamos presenciando neste exato momento fatos e acontecimentos que nunca ocorreram no planeta Terra. Os seres humanos precisam se arrepender dos seus muitos pecados. Os seres humanos precisam se arrepender dos seus muitos pecados. Os seres humanos precisam se arrepender dos seus muitos pecados. Está na hora dos seres humanos se arrependerem dessa multidão de pecados. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, meu querido. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Creia nisso, mude de vida e vamos caminhando para o céu. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. Vejamos aqui, aborrecedores de Deus. Aqui está o diabo em suas próprias cores. O pecado que se revela pecado. É possível imaginar que criaturas racionais odeiem o sumo sacerdote? E criaturas dependentes detestem a fonte do seu ser? E, no entanto, assim ocorre.
Ocorre, sim, ocorre porque eles rejeitam o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Por quê? Lá na cruz do Calvário, ele fez o verdadeiro sacrifício, se entregou e o sacrifício dele foi aceito de uma vez por todas. E através deste sacrifício nós temos a salvação, temos a purificação dos nossos pecados. Através do sacrifício de Jesus, você pode purificar de todos os seus pecados. Aleluia. Creia nisso, meu amigo. Creia nisso, você que está me escutando hoje. Você pode ser purificado de todos os seus pecados através do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Todo pecado tem em si um ódio a Deus, mas alguns pecadores são inimigos mais abertos e declarados a ele que outros. Os homens soberbos e presunçosos contendem com o próprio Deus e colocam em suas próprias cabeças as coroas que devem ser lançadas diante do trono. Aqui há bastante para humilhar a todos nós, no sentido de nossa corrupção original, pois todo coração, por natureza, tem em si a mente de todos os seus pecados. O coração tem a mente de todos os males. O coração, você vai ver que é lá dentro que muitas das vezes planeja-se o mal. Você sabia disso? Que é lá dentro do coração que muitas vezes o mal está guardadinho lá? Vejamos o que nos diz Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E diz assim: um coração novo também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, e eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ele precisa nos dar uma nova vida, um novo nascimento. Agora veja o que Jesus falando para nós agora em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, diz assim: porque do interior do coração, preste atenção, porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas mais procedem de dentro e corrompem o homem. Você viu? De onde é que procedem essas coisas? Procedem de dentro do nosso coração. É por isso que nós temos que ter um coração modificado, um coração transformado, um coração purificado, um coração santificado, um coração cristalino, um coração limpo que segue agora as diretrizes do nosso eterno Salvador. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ao texto. Lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 32, e nos diz assim: os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. O que o apóstolo Paulo quer dizer no início do versículo 32, nesse que nós acabamos de ler, ao afirmar que as pessoas sabem que são, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte. Então, presta atenção. As pessoas que cometem esses tipos de pecados que nós acabamos de relacionar, no versículo
29, 30 e 31, elas sabem. Quer dizer, dependendo do pecado que você comete, você sabe que você é digno de punição. Agora, dependendo do pecado, mais adiante, você vai ter o quê? Uma morte. Não é morte física, preste atenção. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que tais coisas são dignos de morte, não é a morte física, querido. É a morte espiritual. É a morte eterna. É aquela que é muitas vezes pior do que a morte material. A morte eterna é aquela que o indivíduo vai ser lançado no inferno e depois, presta atenção, hein? Depois, esse inferno vai ser pegue com todas essas pessoas e vai ser jogado dentro do lago de fogo. Você vai ler isso aonde? Depois você leia na sua Bíblia o livro de Apocalipse. Tem muitas pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse. Querido, você tem que ler o livro de Apocalipse. Não adianta você ter medo. As coisas que estão ali vão acontecer. Já estão acontecendo. O que está acontecendo? Covid-19. Preste atenção. Quase todo mundo, em toda a sociedade, entende que existe o certo e o errado. Podemos decidir que temos o direito de definir esses conceitos, mas concordamos com a categoria, ou seja, sabemos que determinadas coisas merecem punição. Existe um Deus que criou tudo e nos fez a sua imagem para conhecermos e refletirmos seu caráter. Na beleza do mundo devemos ver a existência de Deus. Na ruína do mundo, a justiça de Deus. Então, quando nós contemplamos a beleza do mundo, nós devemos o quê? Nós devemos admirar tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez. É muito bonito você contemplar a lua, contemplar os céus, contemplar uma árvore, contemplar a chuva, contemplar um pássaro cantando. Então, na beleza do mundo, nós devemos de admirar a existência de Deus. Mas na ruína do mundo, então quando acontece alguma coisa que vem desgastar, vem destruir, nós devemos de ver o quê? A justiça de Deus. Por quê? Tudo está dentro do controle de Deus. Você não pensa que tem alguma coisa fora do controle de Deus. Não, querido. Está tudo dentro do controle de Deus e ninguém pega Deus de surpresa. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. O juízo de Deus é aquilo que sua justiça exige. Que, pelo fato dele ser justo, ele julga corretamente o que deve ser feito. Então Deus é o justo juiz. E a justiça dele é correta. Ele é implacável, indelével. Em Deus não há sombra de erro. Não há sombra de erro. Eles sabiam da penalidade. Assim, ela é aplicada aqui. Eles sabiam que são dignos de morte, morte eterna, o que tais coisas praticam. Suas consciências só podiam sugerir isso a eles. E mesmo assim, eles arriscaram. Não pague para ver, querido. Não pague para ver. Mude de vida hoje. Mude de vida hoje. Não deixe o tempo passar. Não deixe o tempo passar. Mude de vida hoje. Se agradar com os pecados de outras pessoas é amar o pecado por causa do pecado. É se unir a uma confederação para o reino e interesse do diabo. Você já notou que tem pessoas que adoram quando as outras entram em desgraça? Tem pessoas que ficam alegres com a desgraça dos outros. Elas estão sendo usadas e usadas por Satanás. O que você tem que querer é o bem do seu semelhante, não
o mal do seu semelhante. Que o que comete tais coisas são dignos de morte. Não somente as fazem, mas tem prazer naqueles que a fazem. Eles não somente cometem o pecado, mas o defendem, justificam e encorajam outras pessoas a fazer o mesmo. Nossos pecados, nossos próprios pecados, são muito agravados por nosso consentimento e aceitação dos pecados dos outros. Então isso quer dizer o quê? Muitas das vezes nós pecamos e fazemos com que outras pessoas pequem. Ou mesmo quando você não faz com que outra pessoa peque, você consente com que aquela pessoa peque. Você muitas das vezes vê o erro e aceita o erro. Você é conivente quando você aceita o erro. É o cúmulo do mal quando o pecador se vê tão completamente destituído do pudor que não só se compraz com seus próprios vícios, mas também os fomentam em outros por meio de seu consentimento e aprovação. Então ele não só comete, mas ele também consente e aprova. Vai pagar junto. Ah, é? Vai pagar junto por quê? Consentiu com o erro. Deus é Deus justo, querido. Com Deus não se brinca. Esta irremediável impiedade é assim descrita nas Escrituras. Então veja só, preste atenção o que diz a Escritura. Esta irremediável impiedade é assim descrita nas Escrituras. Provérbios capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, que nos diz assim: que deixem as verdades da retidão, que deixam as verdades da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se regozijam de fazer o mal e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e são perversos em seus caminhos. Você escutou? Você entendeu? Leia depois na sua casa. Provérbios, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. Esses homens não apenas se rebelaram abertamente contra Deus e pecaram, como também incentivaram outros e os aplaudiram quando fizeram o mesmo. Então preste atenção que essa exposição ela está no passado. Agora vamos trazer esse verbo para o futuro, para o presente. Vamos trazer esse verbo para o presente. Século 21, ano 2020, mês de abril. Então fica assim, ó, trazendo para o presente. Esses homens não apenas se rebelam abertamente contra Deus e pecam, como também incentivam outros e aplaudem quando fazem o mesmo. Exemplo, Câmara dos Deputados. Exemplo, Senado Federal. Não só fazem o mal, como aplaudem uns aos outros quando praticam o mal. Exemplos, vários governadores pelo Brasil. Não só fazem o mal, como aplaudem outros. E etc, etc e etc. Esta passagem das Escrituras apresenta provas incontestáveis de que aqueles que não são salvos estão perdidos. Então esse versículo 32 é muito... Nós vamos repetir ele aqui. Preste atenção nesse versículo, Romanos, capítulo 1, versículo 32, e nos diz assim: os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Então, querido, preste atenção que esta passagem das Escrituras apresentam provas incontestáveis
de que aqueles que não são salvos estão perdidos. Daí a necessidade premente de levarmos o evangelho a todos os homens, pois essa é a única maneira deles serem salvos. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Sejamos, a partir de hoje, cristãos fiéis, que possamos ter nossas vidas santificadas, separadas, purificadas, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Sejamos, a partir de hoje, cristãos fiéis, que possamos ter nossas vidas santificadas, separadas, purificadas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Aleluia! Só Jesus Cristo salva. Só Ele, querido. Só Ele para nos limpar dessa pecaminosidade, dessa depravação total que estamos vivendo nesse século 21, 2020, mês de abril. Só Jesus Cristo pode nos livrar dessa depravação total. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação brasileira. Amém. Vamos orar. Neste momento, vamos orar. Oremos. Pai eterno, grande em poder, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Ó Deus, nosso Senhor, a tua palavra foi explanada. Venha com a sua graça fazer com que nós possamos obedecer os seus ensinamentos. Olha para nós e perdoa nossas muitas transgressões. Limpa-nos, Senhor, limpa-nos. Purifica-nos, Senhor, purifica-nos. Faz com que o nosso viver seja cada dia mais puro diante de Ti e nos conduz seguros até chegarmos aos céus. Estamos em júbilo por haver ministrado suas muitas verdades aos nossos corações nesta noite. Assim nós oramos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade. Neste momento, eu desejo agradecer a todos os queridos integrantes desta abençoada rede de WhatsApp e também aos estimados irmãos, irmãs e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver escutado a palavra de Deus nesta noite de domingo, que o Senhor nos concedeu para meditarmos. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Nos encontraremos em breve com a continuação da ministração sobre o livro de Romanos. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, queridos. Que Deus abençoe a todos. Amém.